Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, irmãos. Eu sou Rosamélia Andrade Dantas, sou médica espírita da ANE Sergipe, e essa noite, ou essa tarde, ou esta manhã, porque na internet nossa temporalidade está modificada, nós estamos aqui para falar um pouco com vocês e aprender um pouco. Então, eu vou iniciar fazendo uma mensagem edificante, passarei a oração e depois nós começaremos a nossa exposição. Hoje, nós vamos falar sobre buscai e achareis, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Constitui grande passo o conhecimento das leis que regem a vida em sua essência. Não pense, porém, que o conhecimento alcança o espírito somente pela via do cérebro. O sentimento é a base. Muitas vezes se fecham as portas ao conhecimento, temendo maiores responsabilidades. Não fuja às oportunidades de crescer em espírito. Disponha-se à conquista da luz. Amplie seus horizontes. Busque novas paisagens e liberte sua consciência. Vamos, nesse momento, fechar os olhos e nos concentrar no Pai Nosso, que nos foi passado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos. Porém, só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre as orações em tempo de pandemia. Está em Mateus, capítulo 26, versículos 40 a 41, que nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso foi dito a Jesus, a um dos seus apóstolos. Por quê? Porque mesmo tendo tudo uma vivência, orar e vigiar é sempre necessário para quem ainda está nesse planeta. Em Lucas, nós vamos encontrar uma passagem semelhante, no capítulo 22, versículo 46. Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. E aí a gente tem sempre essa questão a ser colocada, né? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos susceptibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero? Isso está em Kardec,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. Então, nunca foi tão atual vigiar e orar. Ficar atento aos pensamentos. E é o que fazemos. A espiritualidade nos informa que a humanidade está vivendo um momento em que a egrégora de desequilíbrio pelo medo, pela insegurança, e é necessário que mantenhamos a nossa mente atenta, vigiando nossos pensamentos, para nos conectarmos com frequências mais altas. É interessante porque essa importância de buscar um equilíbrio físico, mental, social e espiritual é a mesma coisa que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Então, mas como alguém pode tentar buscar essa saúde, né? Buscar esse equilíbrio físico, mental, social, espiritual num mundo tão complexo, no meio de uma pandemia, né? E aí é onde vem nossos orientadores para nos dizer, devemos fazer usos dos verbos no imperativo, vigiar e orar, que se traduzem por uma ordem na mudança de nossas atitudes e comportamentos. O que é finalmente uma prece, uma oração? Então, a depender da religião, nós vamos ter uma variação nessas denominações. Porém, se nós pegarmos uma religião, outra religião, fazer uma prece, fazer uma oração, elas estão mais ou menos no mesmo campo. Elas têm o mesmo objetivo, que é você se conectar com a espiritualidade maior. Para alguns é Deus, para alguns pode ser uma outra denominação, mas todos buscam essa energia maior. Para a Federação Espírita Brasileira, o que é uma prece? É o ato de comunicação de Deus com o sagrado, Deus, os deuses, a realidade transcendental ou ainda o poder sobrenatural. No início, prece, uma queixa, uma angústia, um sofrimento, mas depois pode englobar uma adoração ou um agradecimento. Para os panteístas que viveram no nosso planeta em alguma época muito para trás, é a absorção no todo universal. No meio espírita, encontramos algumas frases tais como ato de caridade, apoio para a alma, uma invocação, uma evocação. Mas, no fundo do fundo, é uma conversa com Deus, um transporte do coração, uma vibração, uma explosão de fé, uma irradiação protetora e caminho de luz. Então, na equipe da Federação Brasileira, em 1995, nos colocou essa questão. Antigamente, no Velho Testamento, Abraão, Moisés, Samuel, Davi e Salomão são considerados expoentes de primeira grandeza em termos de oração. O tabernáculo e o templo, consagrados à santidade e à glória de Lavé, são os lugares por excelência, a certa altura, quase exclusivos da oração. Então, isso significa que naquela época, para você orar, necessariamente você tinha que ter templo, tabernáculo. Essa questão vai evoluindo. E o grande marco é Jesus Cristo, porque no Novo Testamento, Jesus Cristo torna-se o grande modelo e mestre da oração, pois esta era para ele imperativo de sua natureza humana,
e resposta à sua condição de filho de Deus. A profundidade e eloquência da oração de Jesus impressionaram vivamente os discípulos, aos quais, a seu pedido, ensinou Pai Nosso. Oração de conteúdo riquíssimo e esquematização modelar, pois aí se conjugam e hierarquizam harmoniosamente os interesses do reino e as necessidades espirituais do Filho de Deus, além do conteúdo e do modo. Jesus incutiu também, repetidamente, a necessidade da oração assídua, humilde, sincera e fiel. Uma outra grande importância dessa fase em que Jesus esteve na Terra é que Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, não ensinou a oração, o Pai Nosso no templo, o que significa trazer para nós, mortais, habitantes de um planeta, como a Terra, de que você orar, não existe que você esteja num templo. E que possivelmente esse templo ao que ele se referia era o templo de carne que o nosso espírito imortal habita enquanto estamos na Terra. Uma questão muito interessante é que chamador desconhecido. Os nossos apóstolos foram fiéis propagadores da oração. Tanto Santo Agostinho, como Damasceno, como São Tomás de Aquino e outros. Todos convergem em considerar a oração uma elevação da mente para Deus. Um pedido das coisas convenientes ao homem dirigido a Deus. Mas, enfim, é eficaz a prece? Como é que nós podemos atingir o que queremos quando nós estamos necessitados? Enfim, como fazer? O que é importante para nós em termos de prece? Enfim, o que é que nós vamos ter? Então, como é que nós podemos fazer uma prece? Kardec, no capítulo 12, 27, desculpa, coloca que a prece é pelo pensamento que nós nos colocamos em sintonia com outros seres, tanto encarnados como desencarnados, por intermédio de nossas ondas mentais. Podemos auxiliar e sermos auxiliados. E essas outras mentes entram em contato conosco. Atuando sobre esse fluxo energético, curamos e somos curados de alguma doença, até aquelas catalogadas pela medicina como incuráveis. A cura do incurável dá origem a um milagre, mas para o Espiritismo, o milagre não existe, pois não podemos derrogar as leis da natureza. O que há é uma extrema aceleração do processo de cura. Uma questão interessante aqui também, e hoje em dia todo mundo vai falar, não, isso é científico, isso não é científico. A ciência, que Kardec sempre nos disse, siga a ciência, e é deixado essa instrução a todos aqueles que são espíritas kardecistas, é que siga a ciência. Por quê? A ciência, ela anda a uma velocidade lenta. Então, muitas vezes, nós não temos nem entendimento do que seja aquela doença. E quando eu falo em prece e falo na doença e falo nas questões espirituais, eu lembro muito de que os textos escritos por Chico Xavier
pelo Espírito André Luiz, eles trazem uma série de discussões sobre a questão médica, sobre doenças, como é que funcionam. E, por exemplo, a tireoide, que na época que Chico Xavier escreveu o livro Os Mensageiros, que ele fala sobre a tireoide, sobre a hipófise, não existiam estudos, mas que hoje já se mostra a importância da hipófise e os seus problemas, como determinam problemas de saúde, que naquela época nem se tinha ideia. Então, no livro Os Missionários da Luz, também tem uma passagem que diz assim, curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora totalmente contrafeitas. Alguma coisa impedia eles de acompanhar a vítima ao interior do seu lar. E é respondido assim, naturalmente, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, em Missionários da Luz, quando se fala de prece, se fala de uma modificação de vibração no entorno. Então, uma casa que tem pessoas vibrando em questões positivas, modificando aquele ambiente, ali as pessoas têm um outro comportamento. E, possivelmente, o seu adiantamento também é modificado. Por quê? Porque, assim, nos lares onde nós habitamos a maior parte do tempo, e hoje em dia, com a pandemia, nós estamos a maior parte do tempo dentro dos lares, não é somente a moradia do corpo físico. Então, mas é a residência das almas, dessas almas que estão aqui encarnadas. Então, podemos entender como é um santuário doméstico, que encontra as criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, e que converte-se em campos de sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, às vezes a pessoa ainda não está equilibrada, mas vindo para um local de orações, pode ser a casa, ela vai desenvolver uma capacidade maior de ser influenciado por essas vibrações positivas, ou ao menos protegido por essas vibrações positivas. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, está pedi, obtereis. Né? E isso fala-se assim, que tem a ver com a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e as instruções dos espíritos, a maneira de orar, a felicidade que a prece proporciona. E em Marcos, capítulo 12, versículo 25 e 26, tem bem assim, quando vos apresentardes para orar, se tivesse qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoares, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Jesus, como coloca Kardec no capítulo 10, item 7 e 8, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar também algumas questões bem interessantes. O Espiritismo, ele define claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afasteis orar muito, não afetais orar muito, pois não é pela magnitude das palavras,
que sereis escutados, mas pela sinceridade dela. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento, contrários à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se comparardes aos outros, procurai o que há de vós e vós de mal. Isso significa que, nesse primeiro ponto, uma questão muito importante é quando nós observarmos que, se para nós pedirmos e ser atendido, nós precisamos nos rever. Então, o que nós podemos melhorar antes de pedir ao Pai ajuda? E aí é uma questão que se coloca no momento atual, onde nós precisamos de orar e vigiar, como estamos nós, na nossa qualidade de filhos de Deus, nós estamos em condições de lhe pedir tanta coisa? Esse é um grande questionamento e que a resposta já nos foi dada. Porque na medida em que diz, não são as palavras, sim a sinceridade, a pureza do seu coração. Então, orar, rezar. Se nós não fizermos a nossa parte, não nos revermos, né? Por quê? Porque a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, por ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Mas em todos esses casos vai estar no primeiro plano que somos. Qual o nosso merecimento? Está pedindo para nós, pelos vivos, pelos mortos. Né? Porque as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, das vontades de Deus. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porque nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo, ele torna essa questão bem compreensível, explicando o modo de transmissão do pensamento, que no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido vital que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido que nós estamos envolvidos recebe toda a vontade, uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que o fluido universal se estende ao infinito. Então, dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Mas nós não podemos esquecer em qualquer momento que essa prece, ela vai depender de nós. Os espíritos sofredores reclamam preces que lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem ação sobre eles mais direta,
reanimando-os, incute-lhes os desejos de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e, possivelmente, desviar do mal o pensamento. É nesse sentido que ele pode não só aliviar, mas abreviarmos o sofrimento. Isso está em Céu e Inferno, na segunda parte. E é bem interessante, porque nesse momento nós estamos tendo, só no Brasil, são já mais de 470 mil desencarnados. Não podemos afirmar se são todos espíritos sofredores, mas, como não é importante que nós peguemos e oremos pelos que se foram, pelos nossos entes queridos, pelos que não eram nossos entes queridos, enfim, para que eles, ao fazerem a passagem, eles tenham, né, que o conhecimento, o entendimento, que recebam a vibração, que não estão abandonados, né? E que isso, independente da situação que ele esteja, ele entre em conexão com vibrações positivas e peça ao alto, né? Pelo arrependimento, pela reparação, enfim, para que eles avancem, que eles continuem nesse processo de direção, de caminho em direção à luz. Interessante, nas instruções dos espíritos, nós vamos ter orientações sobre a maneira de orar. Então, uma questão que se coloca muito interessante é que é ao acordar e ao deitar. Muitas pessoas gostam de orar na madrugada, nem todos, né, têm essa habilidade, mas é uma orientação dos espíritos. E eles colocam assim: deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. Que é aquela questão que, se antes de Jesus, você teria que orar em determinados espaços, depois de Jesus, para os que seguem o cristianismo, qualquer local você pode se recolher o seu coração, a sua mente, e fazer uma oração. Mas eles colocam que a prece do dia é o cumprimento dos nossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento elevar-lhes a eles o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo simples contrariedade apenas vos roçam a alma, desde que vós não esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai. Não é ato de contrição a vós humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizeres: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-nos força para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, assim, é muito interessante essa questão, porque é o fazer o bem com amor, com caridade, desde o momento que você acorda ao momento que você dorme, vai dormir, agradecendo sempre, tentando, porque assim, nós somos humanos e nessa nossa vivência terrestre nós erramos muito, nós mais erramos do que acertamos. Mas o que é muito importante perante as instruções dos espíritos é que nós tentemos nos conhecer e tentemos verificar que daquilo ali nós podemos melhorar a cada minuto. Então, acabei de fazer algo, um pensamento aqui ruim. Meu Deus, me perdoe, eu estou sendo unilateral.
eu não estou sendo uma pessoa caridosa, né? Eu não entendo porque as pessoas às vezes fazem isso. Então, não é uma questão para que eu me exacerba, é uma questão para que eu realmente me perdoe e siga adiante. E perdoe aquele irmão que disse algo que ou me felicitou ou que me agrediu, enfim. E é essa questão, né? Não é você rezar o Pai Nosso quando acorda e ao deitar, e entre um Pai Nosso e outro, você não ter essa vigília das suas ações. Porque na vigília das suas ações, você consegue verificar naquilo que não encaixou bem, você vai começar, inclusive, a sentir, oh meu Deus, isso não foi bem, me perdoe, e segue adiante, tentando, obviamente, que cada dia seja uma mudança desse hábito. No capítulo 28, coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos orientam. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem coração. Então, muitas vezes a pessoa entra no ritual e faz o ritual. Não é a questão do ritual, é a questão do coração. Às vezes está rezando e pensando em outra coisa. A hora que você vai rezar, que é muito importante, é que seja com o coração. E o coração é como quando você está apaixonado e você pensa naquela questão. Você não pensa em outra coisa. Então, eu estou no momento da minha oração, então eu estou dedicado, focado naquela ligação com Deus. Ah, mas eu não consigo fazer uma prece muito longa. Não tem problema. Como dizem os espíritos, pensamento é tudo. O número de palavras não vai ser o que determina uma conexão maior ou menor com Deus. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão algumas, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois há os que não acreditam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Mas a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologias inúteis. Porque quando você está orando, agradecendo, você está vibrando. Então, o seu espírito precisa entender do que você quer falar. Né? Então, não são as frases, não são os luxos das palavras, porque isso são como lantejoulas. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Então, numa palavra, deves fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai que ao ser distribuído, porque volubilidade elas são ditas, na maioria dos casos. Vêem-se lábios amor-esse, mas pela expressão de fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao que se conserva indiferente a algo. E daí a gente vai ver que, às vezes, você faz uma oração, ou uma prece, ou uma vibração, conversando com Deus sobre o que você precisa, ou o que você envia para alguém, e depois você se recolhe em silêncio, você vibra, faz vibrações de amor. E isso é uma forma de você também
está fazendo uma prece. Então, existem, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existem as preces. Então, por que os espíritos orientam essas preces? Para facilitar a nossa vida. Então, isso não quer dizer que com o tempo, inclusive, as pessoas não consigam desenvolver preces sinceras, bonitas. Às vezes a pessoa escreve um poema e é uma verdadeira prece, né? Então, as preces, para que então tem a nossa disponibilidade já, preces para aqueles mesmos que oram, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, que assim, às vezes as pessoas rezam, oram, mas não conseguem entrar em sintonia com seu anjo guardião, com seus espíritos protetores. Às vezes mesmo até nos esquecemos um pouco nesses momentos de aflição, né? Outras vezes fica muito clara a necessidade de fazermos isso. Existe a prece pelos outros, prece pelos que estão em aflição, por um agonizante, prece pelos que já não estão na terra, pelos desencarnados, prece pelos doentes e pelos obsidiados. É interessante que tem uma nota explicativa na Revista Espírita, que é o seguinte: hoje creio a sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência, na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritos. E a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores, domarem suas inclinações más, e pôr em prática as máximas de Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de ser, perdoando seus irmãos e retribuindo o mal com o mal, a exemplo divino de Deus. Mas, por exemplo, essa nota explicativa, ela tem um poder muito forte no momento atual. Por quê? Porque nosso planeta, nosso Brasil, nossas famílias, todos os lugares onde estamos inseridos está dividido. E muitas vezes a gente nem se dá conta que essa divisão não constrói, ela realmente destrói. E aí, até para que nós possamos orar de uma forma mais eficaz, segundo o Espiritismo, nós precisamos olhar o outro como irmão. O que é que significa olhar como irmão? Olhar como alguém igual. Às vezes a gente tem irmão que não olha como irmão, mas assim, olhar como irmão mesmo, um irmão em Cristo. Irmão é alguém que é muito próximo a nós, mesmo pai, mesma mãe, espiritual, e que assim, que nós amamos. O amor aí entra como um ingrediente fundamental. Às vezes nós não amamos nossos irmãos como amamos os nossos filhos, porque às vezes a gente ama um filho com um amor maior, original, mas às vezes a gente até ama os filhos com uma maior, pensando mais em posse. E isso também não vai resolver nosso problema em termos das orações. Nós precisamos amar os homens, todos eles, como irmãos que queremos bem, para que a gente consiga passar por essa fase e diferenças que está muito forte na nossa vida. Uma coisa interessante é que o médico espírita está falando tanto em oração. Primeiro, porque o médico espírita, ele é espírita, ele acredita nos postulados de Kardec, ele tem a ciência como base, a ciência mesmo. E ter por base a ciência é algo que não é tão fácil. Por quê?
Porque a ciência nunca diz o que nós queremos. Ela diz que ela consegue enxergar num determinado momento. Para nós espíritas, eu particularmente gostaria que a ciência estivesse mais desenvolvida. Mas, possivelmente, por uma questão de merecimento, caminhamos ainda a passos de cágado nessa ciência que um dia chegará. Mas, hoje, não é só o médico espírita, nem só a medicina espírita, que acredita que a oração e a vigília têm um papel tão importante nas nossas vidas. Para os senhores saberem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma sociedade científica ligada à Associação Médica Brasileira, publicou em 2019 uma das suas diretrizes sobre a prevenção de doença cardiovascular, ou seja, aquelas doenças do coração e dos vasos. E uma coisa muito interessante, que ela colocou que são fatores que vão determinar uma melhoria, inclusive, na resposta aos tratamentos, às cirurgias, que são, que fatores seriam esses? A questão do perdão, a questão da gratidão, da oração, das práticas religiosas, qualquer denominação religiosa. Então, quando a gente fala de orar e vigiar, antes de orar, nós precisamos vigiar. E dentro do vigiar, de nos autoconhecer, é uma questão fundamental, que é nos pararmos e praticar o perdão. Perdão primeiro para nós, o auto-perdão é muito importante. Perdoar o outro. É fácil? Não, é fácil. Gratidão. Ser grato a si, ser grato aos outros. Também é fácil? Também não é fácil. É fácil escrever gratidão, né? Porque, assim, às vezes as pessoas, sou grato, já é alguma coisa, mas é tudo. Não. Temos que ser grato do fundo do nosso coração e agradecer até uma pandemia que ocorre e que tem um lado negativo, mas como tudo neste planeta tem um lado positivo. O que é que de positivo traz? E agradecer, não por tudo. Não estou dizendo que a gente vai agradecer os nossos entes queridos que partiram, os nossos amigos que partiram. Mas o que é que traz de positivo no nosso crescimento espiritual? O que é que essa pandemia nos leva a caminho da luz? O que ela nos faz aprender? Porque se eu acredito que nós estamos aqui num processo de aprendizagem, eu tenho provas fáceis e tenho provas muito difíceis. Mas, às vezes, são essas provas muito difíceis que nos dão salto. Nós pulamos de nível, nós aprendemos muita coisa. Então, a gente precisa aprender a ser grato por isso. E orar. Orar agradecendo. Né? Orar pedindo explicação, porque nós somos humanos e limitados. Pedindo ajuda pelos espíritos que estão indo, para que, quando chegue lá, eles entendam o que é que está acontecendo, o porquê, né? Porque é muito importante nós nos situarmos o que está acontecendo. E aí, Emmanuel tem uma frase que é muito, para mim, é muito cara, que é o seguinte: guarde a experiência do livro da alma, de que os passos do cristão e qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo,
e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E é nessa questão que está que esse trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em diretrizes publicada pela Associação Médica Brasileira, coloca muito claramente a importância de perdão, de gratidão, de oração. Então, aquela questão que nós vínhamos fazendo, né, desde há muito, sobre orar pelas pessoas doentes, orar pelas pessoas em aflição. Então, o Espiritismo nos esclarece que esse orar é o quê? É uma vibração que eu vou emanar de amor, uma emoção positiva, para que as pessoas que estão com algum nível de desequilíbrio ou com muito nível de desequilíbrio vão recebendo aquelas vibrações positivas, se rearrumando. E, em nome de Deus, vá conseguindo evoluir, né? Porque a doença nesse planeta, possivelmente, é um processo inerente ao estágio de evolução que nós estamos. Então, precisamos, mais do que nunca, vigiar e orar. Assim, eu vou me encaminhar para a prece de encerramento, né, que eu vou fazer a prece 79 do Livro dos Espíritos, no capítulo Preces, pelos doentes. Então, meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir aos nossos irmãos que hoje estão acometidos pela Covid. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te pôr-lhe termo com os espíritos, ministro do Onipotente. Secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-los. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seus corpos e a consolação em suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Que assim seja. Um abraço a todos.